Foi o amor que quebrou a promessa que fizemos uma para a outra. Nunca imaginei que seria ela, minha melhor amiga, quem teria meu coração partido de forma irreversível. Mas ele nos dividiu. Chamada para ação, se você já se viu em um dilema entre amizade e amor, ou se tem algo a dizer sobre amizades que foram quebradas por paixões inesperadas, deixe seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Qual cidade e país você está assistindo? Vamos conversar sobre isso. Desde o primeiro dia em que ele entrou na nossa turma, algo em mim ficou inquieto. Ele tinha esse jeito tranquilo, o tipo de sorriso que fazia todos ao redor se sentirem especiais, e com ela não foi diferente. Mas o que me incomodava não era o jeito dele, era o jeito dela. Ela, que sempre tinha sido tão focada em nossa amizade, agora parecia um pouco perdida em seus próprios sentimentos. Tentei ignorar os pequenos sinais, os olhares furtivos que ela lhe dava, mas não consegui. Ela sempre foi uma garota intensa, e quando se apaixonava, era como se o mundo inteiro tivesse que sentir a mesma coisa. Ela me prometeu que nada poderia nos separar, que jamais permitiria que um garoto fosse mais importante que nossa amizade. Mas como poderia ela garantir isso quando tudo ao redor dela parecia girar em torno de um único olhar dele? Eu via a mudança acontecendo lentamente, como uma maré que vai se aproximando sem que a gente perceba. E quando eu dei por mim, ele estava lá, entre nós, como uma terceira pessoa em uma amizade que sempre foi só nossa. Não sei quando exatamente isso começou a se tornar um problema, mas eu sabia que, de alguma forma, ele tinha tomado o lugar dela. Ela já não me procurava mais para contar seus segredos, já não dividia as pequenas alegrias do seu dia comigo. Tudo o que ela queria era estar perto dele. E ele não ajudava em nada. Os dias foram passando, e a tensão entre nós aumentava. Eu tentava conversar com ela, mas ela parecia distante, como se estivesse vivendo em outro mundo, onde eu não tinha mais espaço. Ele a havia transformado, e o pior era que eu sabia que não podia fazer nada. Eu a vi se apaixonando de uma forma tão pura e intensa que, no fundo, eu sabia que era impossível competir com aquele sentimento. A amizade que antes era o centro do meu mundo agora parecia um peso que ela queria largar. Eu comecei a sentir que a única coisa que nos restava eram as promessas não cumpridas, aquelas que fizemos quando éramos mais jovens e acreditávamos que nada poderia nos separar. Eu tentava ser a amiga que sempre fui, mas, no fundo, eu estava morrendo por dentro. Ela começou a se afastar aos poucos, e os momentos que compartilhávamos se tornaram raros. Quando ele estava por perto, ela desaparecia, e eu ficava ali, sozinha, olhando para a pessoa que eu mais amava neste mundo. E ela não parecia perceber a dor que estava causando. Uma noite, tudo desmoronou. Eu os vi juntos no corredor da escola. Ele a olhava como se ela fosse a única pessoa que existia naquele momento, e ela sorriu para ele de uma maneira que me fez sentir como se tivesse sido esvaziada. O sorriso que antes era só meu agora era dele. Foi ali, naquela fração de segundo, que eu percebi que nossa amizade já não tinha mais volta. Eu a procurei depois. Não sabia o que dizer, mas precisava saber o que estava acontecendo. Ela estava diferente, mais fria, mais distante. Eu não queria que fosse assim, ela me disse, e a culpa estava estampada em seu rosto. Mas não adiantava mais. O que ela não entendia era que, para mim, não havia mais espaço para desculpas. Ela tinha quebrado a nossa promessa, a promessa que sempre fizemos de que nada, nenhum garoto, nos separaria. O tempo passou, e o vazio entre nós só aumentava. Ela ficou com ele, claro. Eles formavam um casal perfeito, mas eu não conseguia deixar de me perguntar o que aconteceu com a nossa amizade. Lembro-me de tantas noites que passei sozinha, pensando no que havia acontecido, e tentando entender se alguma vez ela realmente sentiu o peso de tudo que perdemos. Eu não queria odiá-la, mas estava ficando difícil. Finalmente, depois de tantas tentativas de buscar respostas, encontrei uma carta que ela havia escrito para mim, escondida entre suas coisas. Ela me pedia desculpas, dizia que nunca queria me perder, mas que o amor por ele era algo que ela não podia controlar.
E no final, ela me pedia para que, um dia, pudéssemos nos reconectar. Mas eu sabia que um dia nunca viria. Hoje, vejo as coisas de uma maneira diferente. O tempo curou muitas feridas, mas a saudade da nossa amizade ainda está aqui. Ela e ele continuam juntos e, de certa forma, eles merecem ser felizes. Eu, por outro lado, aprendi a viver com o que aconteceu. A promessa que fizemos e que ela quebrou foi o começo do fim para nós duas. Mas, ao mesmo tempo, me fez perceber que o amor, seja ele por um amigo ou por um namorado, pode ser mais complexo do que qualquer promessa. Eu sigo em frente, e ela também. Mas sei que nunca será como antes. Afinal...